Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta. Eu sou o João e vou te falar que não só os episódios de forma isolada, mas a série como um todo é uma verdadeira roda gigante. É fácil a gente pegar os episódios que estão no ponto mais altos e que estão nos pontos mais baixos. Tem uns que são empolgantes, tem uns que são legais, a gente quer ver o que está acontecendo até o final. E tem outros que, nossa senhora... Todos os elogios que eu dei no vídeo de ontem pode pegar e deixar para aquele vídeo de lá, porque o de hoje, nossa, que enrolação, nada fez sentido no que eu assisti, nada. Vou começar falando das duas melhores cenas. A primeira, que é a continuação direta, que é quando o Clark chega na Fortaleza da Solidão carregando o Jordan, porque assim, a série tem a mania de filmar a entrada da Fortaleza de dentro para fora, então a gente está vendo o Clark chegando. E por questões técnicas ou até mesmo de facilidade de gravação, a maioria dessas cenas mostram ele chegando, pousando ali na entrada e às vezes ficando ali mesmo ou entrando, andando, caminhando. E pela urgência da situação, pensei, se isso realmente acontecer, se ele pousar ali e começar a correr com o Jordan nos braços, já vai começar errado. Felizmente, isso não acontece. Ele chega voando, mostrando que está realmente preocupado e com pressa. Então, começou bem. Só que daí pra frente foi só pra trás. Confirmamos que a nova habilidade do Jordan, a super audição, está sendo uma adaptação difícil para ele. E é ele que vai ter que começar a treinar. Ele que vai ter que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor e filtrar aquilo que é mais importante para ele não ficar maluco. Basicamente aquilo que o Superman já faz. Porém, contudo, entretanto, todavia... a gente está falando do Jordan. E é o menor sinal de tentativa e erro, principalmente focada no erro. E foi um erro focado num barulho simples. Uma torneira gotejando. 2, 3 gotas em seguida foi o suficiente para ele não aguentar, desistir e tentar só no dia seguinte. E assim, foi uma torneira a 2, 3 metros de distância dele. E com essa cena a gente percebe que é mais difícil do que parece, beleza. Porém, para mostrar que ele está realmente apaixonado pela Sarah, basta ele ver uma foto dela por alguns segundos e aí consegue focar onde ela está, com quem ela está, e isso acontece a quilômetros de distância. Então o que era simples se torna muito difícil, o que é complexo se torna fácil. Seria muito fácil a gente comprar essa ideia, essa mudança de paradigmas, se fosse bem estruturado, se fosse bem feito, mas aqui simplesmente acontece porque sim. Então toda a dificuldade em focar a audição em algo específico é praticamente jogado pela janela, funcionando somente e quando o roteiro precisa. A mesma coisa acontece no final. Superman está com problemas e quem o salva é a família. Mais uma vez, se fosse bem montado, não teria problema nenhum, mas simplesmente acontece porque sim e todo mundo chega de forma instantânea. É basicamente teletransporte, já que eles não têm super velocidade. O ritmo que eu elogiei no episódio passado aqui está totalmente desbalanceado. Com certeza é um dos episódios mais fracos dessa temporada e por ser o segundo na volta do hiato já deu uma desanimada muito grande. Ih, rapaz... Mas vamos por sequência no que acontece. Descobrimos essa dificuldade na audição do Jordan, então ele tem que faltar à escola para poder treinar. E faltar à escola parece ser um desafio maior do que todo. Ele é praticamente o único adolescente que se sente mal por faltar. E com isso, o irmão dele, o Jonathan, precisa inventar alguma desculpa, justificar a falta do irmão. E fazer isso várias vezes está se tornando cansativo, não só para o próprio Jonathan, como também para as pessoas que recebem as desculpas, que aqui no caso é a Sarah. E como é o Jonathan que está ficando só 5 minutos com ela, explicando a situação e tudo mais, ele e a Sarah acabam tendo uma conversa normal de realmente pessoas que são amigas, não teve nenhum sinal de flerte ali entre os dois, só que o Jonathan escuta essa conversa entre eles e para ele é o fim do mundo. Ele acaba sentindo muitos ciúmes, e ciúmes me disseram que é algo difícil de controlar. Então eu vou passar um pano para essa situação e ele sente a mesma raiva que ele demonstrou sentir no episódio anterior, mas para as pessoas que faziam bullying com ele. Então ele meio que coloca no mesmo patamar o irmão e os caras que eram babacas. E isso foi babaquice da parte do Jordan. É verdade. Tanto que ele deu um murro na parede só para mostrar que ele tá revoltado. Só que nesse tempo todo a audição dele tá perfeita. Parece que foi jogada de lado. E essas incoerências do roteiro é o que deixa 40 minutos parecer 2 horas. Só que tirando os adolescentes de cena, a gente volta a ter um pouco mais de foco no arco da Lois, que tá lá investigando o Capitão Luthor. E aqui a gente teve um pouco mais da história dele. Finalmente é confirmado de que ele é de outra terra, e só, não é dado nenhuma explicação de qual que terra ele é. E lá simplesmente o Superman, junto com outros kryptonianos, ou talvez pessoas com poderes kryptonianos, começam a destruir a cidade. Metrópolis é a primeira a ir pro beleléu. A cena dele, da Lois e da filha, vendo a destruição das cidades
A cena em si é legal, mas a atuação deles dá um pouquinho de vergonha alheia. Dá pra perceber que eles estão vendo um pano verde e não conseguem meio que sentir o desespero, o perigo que é ver várias pessoas superpoderosas destruindo uma cidade como se não fosse nada. E essa é a melhor cena do episódio, com certeza. Vários Supermans do mal fazendo aquilo que os humanos temem que um dia aconteça. What's Superman doing? And who's he with? E na investigação vai e vem, fica uma disputinha meio que birra entre eles. Eu vou te contar o segredo, mas antes preciso que você faça isso. Aí acontece a situação, pronto, agora eu preciso falar com a pessoa tal. Pra você falar com a pessoa tal, primeiro você vai fazer aquilo agora. E fica nesse jogo de empurra-empurra, vamos conversar, não vamos. Cara, nada faz sentido nesse episódio, sério. As facilidades do roteiro... nem vou voltar nesse assunto, mas vamos lá pro que acontece. O Morgan Edge, ele faz uma espécie de emboscada, não pra pegar alguém, só pra provar um ponto. Ele pega uma pequena quantidade de kryptonita e vai enviar para uma das suas unidades. E é quando o Capitão Luthor interfere. Nisso aparece a Lois e o Clark tentando discutir com ele por que você parou o comboio. Nós estávamos seguindo para saber para onde que eles estavam indo. É uma coisa que acontece porque sim, só tem eles na estrada. E mais uma vez vem esse empurra-empurra de que a gente vai conversar com o Superman só se você fizer isso ou fizer aquilo. E no fim das contas a Lois decide marcar um encontro do Capitão Luthor com o Superman. E ali ele é pego numa espécie de emboscada de verdade, no qual o Luthor ele utiliza emissões de radiação do Sol Vermelho para enfraquecer o Super. Ele começa a explicar que uma ameaça gigante está aparecendo, o Ed está envolvido, só que ele não é o principal foco, que na verdade é o Super-Homem. Só que não tem muito sentido ele sair de uma terra para ir para outra, para bater nesse daqui do Superman que a gente conhece, sendo que o que deu problema foi o que está lá na terra dele. Isso ficou muito confuso, parece que não... Sabe, não faz sentido nada do que está acontecendo. Ele tem toda a razão. Aquela pequena amostra de kryptonita que o Ed enviou, a Lois pega e envia lá pro DOD para eles investigarem. Lá eles descobrem o verdadeiro nome do cara, que é John Henry Irons, que nos quadrinhos ele é o Aço, só que nos quadrinhos ele é um ajudante, ele é alguém que veio para substituir o Super. E aquele é o vilão. Ele é chamado de Capitão Luthor porque a tecnologia que ele pegou estava programada para servir ao Lex Luthor. E só aqui um adendo. A relação que eles tentam encontrar entre o Lex Luthor que eles conhecem e o Capitão Luthor, que é o Irons, é muito nada a ver. Eles ficam insistindo numa espécie de parentesco, eles ficam insistindo numa espécie de pai e filho. E sinceramente, o John ele deve ser o quê? Uns 10, no máximo 15, estourando 15 anos mais novo do que o Luthor. Então assim, o Lex ser pai dele é a primeira coisa que devia ser descartada. E eles insistem nisso por um bom tempo. E então, enquanto o John fica batendo no Super, os dois filhos escutam isso de alguma forma, decidem chegar até o local na caminhonete. E a Lois, que estava lá no jornal, também recebe uma ligação falando: olha, essa amostra que você enviou, a gente separou a digital, é o fulano de tal. E as crianças que estavam em casa, e a Lois, que estava no jornal. Do nada, no momento exato, eles aparecem no armazém em que o Superman está apanhando. É convenção atrás de convenção. Esse episódio foi horrível, sério. Tinha tudo para ser um episódio legal, tirar várias dúvidas, explicar muita coisa, e foi tudo meio que feito de qualquer jeito. Eu só consigo reclamar desse episódio aqui. Se vocês que assistiram gostaram de alguma coisa, acham que as peças estão encaixando, me conta aí nos comentários o porquê, qual foi o momento ali que você achou que ficou legal, que não ficou, se tudo faz sentido. Porque eu não consegui... Não deu. Zero empolgação nesse episódio aqui, Homem de Aço, segundo episódio do retorno depois do hiato e já chegou mal. Então, comente aí tudo o que você achou. Se isso te dá empolgação pro próximo episódio. Do episódio de ontem para o de hoje eu estava empolgado. Só que do de hoje para o de amanhã eu já vou com zero expectativas. Na verdade não, eu vou com expectativa de que vai ser tão ruim quanto. Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu não vou nem pedir para dar like aqui no vídeo, porque eu sei que esse aqui ficou realmente ruim. Não só pelo conteúdo, mas pela minha... ficou zoado aqui. Falar de uma coisa de forma... desmotivada já é um motivo para nem dar like no vídeo. Mas se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essa maratona e muitos outros conteúdos que eu produzo aqui de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário. Tchau!